Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Norte do Sistema Norte de Comunicação. Hoje eu vou conversar com o jurista Elton René, ex-vereador aqui na capital paraibana. Os assuntos você confere daqui a pouco. Até já. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal O Norte e eu hoje vou conversar com o Elton René, jurista, ex-vereador aqui na capital paraibana. Também comandou o PROCON municipal durante um bom período e fez um belíssimo trabalho, porque é uma pessoa extremamente aguerrida, não absolutamente jogando confete, não é isso, mas é apenas uma constatação como jornalista. E eu queria saber do senhor, o senhor deixou mesmo a área do consumidor? Muito boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme tê-lo aqui no Jornal Norte. Obrigado. E agradecer por ter aceito o nosso convite. Que é isso, Aldo. Para mim é sempre um prazer falar com todos vocês e eu não poderia nunca deixar de atender esse pedido, todo especial. E já respondendo a sua pergunta, não deixei a vida da defesa do consumidor, até porque foi daí que eu comecei a militar na política de forma propositiva na defesa da cidadania consumirista, né? É um direito que cabe a todos nós, é o direito do dia a dia, Aldo. Eu sempre digo nas aulas, nas palestras, que tem alguns direitos, alguns diplomas legais que muitas pessoas nunca vão ter acesso. Por exemplo, Código Penal. Tem gente que nunca vai se utilizar do diploma, né? Nem que seja da forma ativa nem passiva. Direito do trabalho, mesma coisa, CLT. Por quê? Porque vai existir pessoas que, de repente, nunca vão utilizar CLT, seja por ser concursado ou ser dono do seu próprio negócio e trabalhar unicamente para ele. Mas o direito do consumidor, inevitavelmente, todos nós temos, sim, uma ligação. Todos os cidadãos são consumidores, inevitavelmente. Não só aquelas pessoas que adquirem, né, que compram, mas aquelas pessoas que utilizam. Então, é algo que foi forjado na minha vida desde o início da minha vida na carreira jurídica. Então, isso vai lá de mais de 25 anos. Então, eu não posso deixar isso da noite para o dia. Não devo deixar porque já faz parte da nossa vida. Então, eu milito na política exatamente na área específica de direito do consumidor, que para mim é o direito mais próximo do cidadão e é uma cidadania que deve ser respeitada. Pelo que o senhor disse aí, todo mundo é consumidor. Sim. Lógico. Então, é necessário que todos saibam o seu direito ou tenha a obrigação de saber dos seus direitos? Olha, quando a gente fala em obrigação, né, parece algo muito forçado, né? E tudo que é obrigado parece que causa um ranço, né? Mas eu diria que todos nós precisamos aprender os nossos direitos, né? Não só os direitos, mas também os deveres. Aquilo que nos cerca como normas que venha a nivelar uma situação na relação de consumo. O direito do consumidor, ele não só nivela de forma positiva a qualidade do consumidor, mas também a qualidade do fornecedor. Então, o fornecedor que está antenado na defesa do consumidor, quando ele coloca para si o consumidor como seu verdadeiro patrimônio, o seu verdadeiro patrimônio, ser aquela comunidade consumirista, e ele não erra. Ele nunca vai ficar na lanterninha das situações das grandes corporações, das empresas que de repente estão fechando. Por quê? Porque ele sempre vai estar antenado com os direitos e os deveres também dos consumidores. Então, a sociedade ela ganha com isso. Ninguém perde, porque a cidadania ela é respeitada e a evolução do direito ela vai acompanhar os desejos, tanto dos consumidores, né, os anseios dos consumidores, como um pronto atendimento daqueles fornecedores. Então, é uma simbiose muito positiva. Então, não obrigar, mas você conquistar, você trazer para o consumidor e para o fornecedor, como eu falei, essa necessidade de saber os seus direitos e deveres, isso torna a relação de consumo muito mais fácil, muito mais harmoniosa e, claro, você automatiza determinadas situações e não
vai carecer muito dos órgãos oficiais, de outros institutos que venham dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Não, porque você como consumidor já sabe o seu direito e você como fornecedor sabe do direito dele e vai respeitar. Isso é de forma automática. Então, para falar a verdade, a defesa do consumidor nem precisaria de PROCONs, nem precisaria de órgãos fiscalizadores, porque a cidadania consumerista ela deveria ser automaticamente respeitada entre os entes dessa relação. Mas para que a gente chegue a esse, digamos assim, a esse objetivo, uma estrada ainda deve ser percorrida. Estamos caminhando, né? Assim, não estamos no ideal, mas temos hoje muito que comemorar no sentido amplo do que reclamar. Mas a gente ouve muito uma história que é assim, mas isso no Brasil não funciona. É assim? Se você fizer algum comparativo com alguns países, infelizmente a gente ainda anda na lanterninha. Agora, paradoxalmente, o nosso código é um dos mais avançados do mundo. Interessante, né? Interessante. Então, por exemplo, eu passei uma temporada morando fora do país, né? Estávamos nos Estados Unidos, e lá você não tem esse boom de órgãos de defesa do consumidor para nivelar a situação entre consumidor e fornecedor. Né? Porque o comportamento do fornecedor norte-americano, ele quer a cada dia mais atrair o seu consumidor. Ele quer fazer com que aquele consumidor ele fique vinculado a ele. Né? Ele faz de tudo para que aquele consumidor ele seja fiel digamos, às suas informações, aos seus produtos, aos seus serviços. Então, determinados comportamentos que nós temos aqui, lá nos Estados Unidos é visto como estranho. Por exemplo, você compra um produto, né? Você chega lá nos Estados Unidos, passa-se um prazo de 30 dias, o consumidor ele pode trocar aquele produto, mesmo ele não possuindo nenhum vício, e ele ainda pode até, Aldo, desistir da compra. É algo assim impensável em termos de Brasil. Na nossa legislação, embora seja avançada em vários aspectos, ela não permite esse arrependimento. Só no prazo de 7 dias que é previsto no artigo 49, que é aquelas compras feitas pela internet, fora do estabelecimento comercial. Ou quando aquele produto tem um vício e não consertou em tempo hábil. Mas o desejo do consumidor, eu comprei aquele produto, cheguei ali, gostei não foi do meu agrado não, quero devolver. O fornecedor está preocupado em vincular aquele consumidor com ele. A venda do produto é apenas um símbolo daquele vínculo, compreende? Então, não tem muita discussão. Aliás, não tem discussão nenhuma. Chegou lá, não gostei, não atendeu as minhas expectativas. O senhor pagou como? Pagou cartão ou pagou em cash? Paguei em cartão, pronto, recebeu o crédito de volta. Pagou em cash, recebeu o dinheiro de volta. Não tem discussão. É uma coisa que eu me assustei, porque de forma positiva, e vi o quanto nós somos atrasados. E olhe, isso é uma questão de comportamento, é o comportamento norte-americano. Assim, é só o norte-americano? Não. Na Europa também tem esse comportamento. Então, a gente precisa ainda avaliar o quanto nós estamos atrasados nesse comportamento. Eu sempre digo que a gente tem muito direitismo, né? Assim, a quantidade de direitos, de normas, olha, cria-se norma para dizer o que é norma, norma por cima de norma para poder as pessoas entenderem que deve respeitar determinada legislação, determinada norma, enfim, mas vezes, lá não precisa disso, é mais uma questão de comportamento. E muitas vezes nós queremos ter muito mais direitos do que deveres. É como eu falei, né? É o direitismo, aquela coisa, né? O ismo que traz aquela coisa doentia. Todo mundo quer ter direito, mas ninguém quer ter dever, né? Então, e tem, né? E tem, do mesmo jeito. A famosa história, o meu direito termina quando começa o seu. Porque a cada direito tem um dever, né? Exatamente. É isso aí. Como é que você vê o crescimento hoje dos PROCONs, de um modo geral, tanto estaduais quanto os municipais? É positivo. Como eu falei, né? Eu penso um dia que não existem mais PROCONs, né? Você diz uma coisa dessa? Não, porque eu quero imaginar um momento da nossa sociedade que não se precise mais de órgãos que venham nivelar uma situação, que venham fiscalizar. Por quê? Porque a relação de consumo ela é autofiscalizável. Todos sabem do seu papel nessa relação de consumo. Mas, por enquanto que nós não chegamos ainda a esse objetivo, né, estamos caminhando para isso. Hoje, no Brasil, nós temos aí mais de 1.200 PROCONs em todo o Brasil. Eles fazem o seu papel, alguns de forma mais efetivos, outros nem tanto, outros vinculados muito a poderes políticos. Então, mas, em geral, o PROCON ainda é uma boa ferramenta
em favor da relação do consumo. A gente pode questionar como é realmente a atuação dos PROCONs para a população? Como é que funciona? Do ponto de vista prático, ele é um órgão fiscalizador, ele fiscaliza aquela relação de consumo, naquilo que se pertine na compra e venda de produtos e serviços, e ao consumidor que deseja aquele produto e serviço. Claro que é baseado em outras leis também, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele é o grande núcleo, né? Digamos assim, que ele é o grande norteador desses direitos e, claro, da força que os PROCONs hoje têm. O PROCON já existia antes do Código de Defesa do Consumidor, bem da verdade, mas ele não tinha a força que hoje ele tem. E essa força foi dada pelo Código de Defesa do Consumidor e demais leis que vieram após esse código e trouxeram mais pujança à força dos PROCONs em todo o Brasil. Então, o PROCON, principalmente o que é ligado ao Poder Executivo, que tem PROCONs que é ligado ao Poder Legislativo, ao MP, mas ligado ao Poder Executivo, que tem um poder de polícia, ele tem essa facilidade de trazer um resultado mais rápido para o consumidor no que diz respeito às ações administrativas. Por exemplo, o Valdo está com um problema no seu celular, na sua conta, veio altíssima, algo que foi fora de um padrão. Aldo não é nenhum técnico na área, mas ele, como consumidor, ele sabe que aconteceu alguma coisa estranha, então ele vai procurar o seu direito. Não foi atendido, ele pode correr até um órgão de defesa do consumidor, então alguma ONG que defenda o seu consumidor, mas dentro desse mecanismo, o mais rápido vai ser um PROCON ligado a um poder executivo, porque ele tem um poder de polícia. Então, a empresa que não agir corretamente, dentro das 4 linhas daquela lei, com certeza ela vai ser autuada. Então, essa é a grande chave dos PROCONs do Poder Executivo, que eles conseguem, de forma mais rápida, chegar ao seu objetivo do que o consumidor ir na Justiça. Na Justiça tem a sua peculiaridade, você pode adentrar, pleitear danos morais, danos materiais, coisa que no PROCON não pode. Mas, no PROCON tem essa rapidez de se resolver de forma administrativamente. Quer resolver aquilo dali de forma administrativa, PROCON é a melhor saída. Quer resolver por uma questão mais de danos morais, materiais, então corre para a Justiça. Muito bem. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna ainda conversando com o Elton René, mas não só sobre o direito do consumidor, não. Nós vamos também falar sobre política, e não só sobre política municipal, não, nem estadual. Vamos falar também sobre política no nosso país, no nosso Brasil. E daqui a pouco a gente retorna conversando com Elton René. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Belinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer ela onde? Tenha calma, meu patrão.
Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Muito bem, estamos de volta com o Jornal Norte, aqui do Sistema Norte de Comunicação, e você é um convidado sempre muito especial para estar aqui com a gente nesse momento. Eu estou conversando com o jurista e também comandante do Procon Municipal de João Pessoa, Elton René. E, Elton, você é uma pessoa extremamente ativa nas suas redes sociais. Eu procuro ser. Inclusive, eu acompanho exatamente para ficar informado Obrigado. do que você tem para dizer, não só para as pessoas que são ligadas a você, Sim. mas como também para nós, consumidores e consumidores de notícia. Claro. Porque mesmo como jornalista também sou sempre consumidor. Com certeza. Né? Exatamente. Sou um consumidor de notícia direto. Muito bem. Tem um assunto aqui que eu estava reparando, que você colocou na sua rede social, que foi sobre um motorista que recusou uma corrida pela passageira estar fumando dentro do carro. Sim. É comum isso acontecer? Ou seja, é comum um cara do Uber, uma pessoa do Uber, negar a continuar a viagem? Ele tem esse direito? Quais são os direitos? Porque o Uber, muitas vezes, ele é meio massacrado, né? Tem muita gente aí que, às vezes, massacra, menospreza, diminui, seja de moto, um Uber de moto, seja Uber de carro, tal. O motorista, ele sempre, às vezes, sempre não, mas ele, às vezes, é muito mal visto, e eu não entendo o porquê. Claro que toda regra tem sua exceção, tem pessoas que são ruins, de fato, mas não a maioria. Assim, a bem da verdade, as relações de consumo, elas sempre vão passar por transformações, né? Você imaginaria isso há 15, 20 anos atrás, você pegar um carro, um táxi, né, através de um aplicativo, é bem diferente, né? Você não pensava nunca nisso. Então, mas está aí a transformação mercadológica, né, para mostrar que tudo faz parte de uma evolução. Com relação ao Uber não é diferente. Muito embora ele seja marginalizado por algumas pessoas, né, mas ele praticamente substituiu e ele chegou a trazer uma evolução, inclusive, para os taxistas tradicionais, né? Antigamente você via um taxista, enfim, muito cheio de birra, muito cheio de marra, você queria ir por um trajeto, ele só queria ir por outro. Aconteceu já isso comigo várias vezes, né? E não só aqui na Paraíba, não só em João Pessoa, e outra. No Rio de Janeiro, quando eu pegava táxi lá no Rio de Janeiro. O taxista, não vou por aqui não, eu só vou por ali. Ou seja, você tinha que pagar exatamente o trajeto que ele queria fazer, o que ele decidia que você. O Uber não. Olha que interessante. Além de trazer essa transformação através dos aplicativos e que naturalmente você vai por GPS, por um trajeto que seja mais econômico, curto, mais econômico, enfim, do ponto de vista de trânsito também, porque a análise ela é triangular, ela também é por uma questão de trânsito também. Você fez com que os taxistas também se reinventassem. Então, o que é que hoje nós temos os taxistas? Existem aplicativos próprios dos taxistas que trabalham na mesma pegada do Uber e de outros, digamos assim, de outros aplicativos. A gente fala Uber de uma forma geral, né? Mas existem vários outros aplicativos de carona, de táxi, enfim. Então, isso faz parte dessa evolução. Eu peguei esse exemplo porque era um Uber. Bom, pois é, mas nessa questão, aquilo que eu falei no bloco anterior, o direitismo, aquela situação em que a pessoa tem muito direito e tem pouco dever, acha que tem pouco dever, né? Então, essa questão do Uber,
Essa moça que estava nas minhas redes sociais e que eu postei foi real, não foi? O pessoal, isso foi fictício. Não, foi real, aconteceu mesmo. E que ela estava insistindo em fumar aquele vape, que inclusive é até proibido, né? Existem leis que já tratam sobre o assunto. Muito ruim para a saúde, né? Exato. Já existia uma lei do cigarro tradicional, em locais fechados não pode-se utilizar o cigarro. O cigarro é muito menos o vape. Então é proibido no Brasil. Então ela entrou e ela já foi querendo dar a sua tragada. O rapaz, ele no seu direito, e um direito que assiste não só ele, mas a todos, ele reclamou, ele falou, ela precisa de uma placa para poder avisar. Não precisa de uma placa, porque não é uma situação optativa, não é de opção, né? É uma situação de obrigação. Você não pode... Mas nesse caso ela não deixa de estar certa, ou seja, ela entra uma pessoa que não sabe. Né? Porque você disse que a gente tem pessoas realmente que não têm acesso a informações do direito do consumidor, né? O Código do Consumidor e tal. E aí, de repente, a pessoa entra ali despretensiosamente e tal. Mas ninguém pode deixar que não vai dizer que não vai cumprir a lei pelo desconhecimento dela. Entendi. Então, assim, isso é um princípio máximo do direito. Ela sabe, ou deveria saber, que fumar em locais fechados é proibido. Até porque isso foi amplamente divulgado durante décadas, né? E o vape não é diferente. Então, ela entrou já nessa pegada da irregularidade, da ilegalidade. Então, ele teve uma postura correta, ele avisou, ele não quis tirar ela do veículo. Ele pensou, olha, por favor, desliga. Não vou desligar, porque não tem nenhuma placa aqui informando. Mas, como eu falei, aquilo não era opção, não era optativa a placa. É a obrigação dela saber que ela não poderia fumar, porque tem alguma coisa a ver com a saúde pública. E até porque não custava nada ela dizer assim, ele quando disse que não pode, tá bom, desculpa, não sabia. Aí, exatamente. Então ele retirou, com certeza ela deve ter feito alguma estrelinha lá, que ele tem, o aplicativo tem essa conotação de você... classificar, né? De você colocar... É bom, se é ruim. Isso, é bom, se é ruim. Enfim, ele também deve ter colocado, e ele agiu correto. E isso acontece comumente com várias pessoas. Isso é um exemplo, né? Mas existem outras situações, tem pessoas que traçam um trajeto diferente, que quer que a pessoa do aplicativo ele faça o trajeto que ele quer e que ele não siga aquele trajeto que é pautado pelo aplicativo. Então tem várias situações que o consumidor deve entender do seu papel naquela relação do consumo. Qual é o seu papel? É a prestação de serviço. Não, mas quem está prestando serviço aqui é o Aldo. Então o Aldo tem um veículo, não só na questão do Uber, mas qualquer outro fornecimento. Porque eu tenho que cobrar do Aldo se o seu fornecimento de serviço ele for de má qualidade. Mas eu não posso questionar a forma como você vai fazer. O profissional é você. Então, eu tenho que me submeter à sua produção, porque o técnico é você, não sou eu. Agora, quando acontece um erro, um vício, aí sim o consumidor tem os seus direitos. Fora disso, doença é direitismo. Postos de combustíveis. O segmento para dar trabalho para o PROCON. Sempre deu, né? E eu desconfio que sempre vai dar. Vai ter um bom período que vai dar esse problema. Porque existem várias nuances, Aldo, que você tem que avaliar na questão dos postos de combustíveis aqui na Paraíba. Existem grupos econômicos muito fortes, né? Existe um cartel, existe isso, existe aquilo. Eu não acredito mais nisso. Eu acredito que existem grupos econômicos muito fortes, né? Tem empresário aí que tem 20 postos, só um empresário tem 20 postos. Então, naturalmente, ele já nivela uma situação de preço. Olha, esse empresário, estou dando um exemplo, ele tem um corredor, um dos principais corredores da cidade, ele tem unidades dos seus postos. Então, quando há uma alteração de valor, você vai se pautar pelo que ele está informando. Então, os outros postos, muitas das vezes, vai a rebote, por conta da situação que ele está promovendo, seja aumentando, seja diminuindo, porque o comércio também nessa área ele é muito frenético. Então, a guerra é muito grande entre esses empresários. Agora, quando eu falo que há muitas nuances, até o consumidor, ele participa nessa questão dessa gangorra de aumento de preço. Aí nós temos aí também a questão da própria Petrobras, temos a questão das distribuidores, é uma caixa preta que você não consegue chegar de uma forma muito mais efusiva, muito mais efetiva. O próprio Ministério Público tem dificuldade com relação a isso. Então, o problema no Brasil é um pouco sistêmico. Então, é uma coisa que você não consegue só na ponta resolver
já que tem uma cadeia bem complexa até chegar ao consumidor. A Petrobras, ela fala, por exemplo, a gasolina está a R$2, eu estou dando um exemplo, está dando, que eu nem sei quanto é que está agora, está dando a R$2, não, R$2 que ela diz lá no início, né, da ponta, mas quando chega para o consumidor, quase R$7. Então, como é que é esse cálculo aí, né? Aí tem ICMS do Estado, aí tem a parte política da coisa, então é algo muito complexo, que não carece só da defesa do consumidor, mas também de toda uma defesa, inclusive política da situação. Temos a questão de impostos também, então é muito sistêmico, é muito complexo no Brasil. Então o problema do combustível, como também o problema do gás de cozinha, é algo que não vai se resolver assim tão cedo, enquanto não se estabelecer uma política pública que venha a compreender que o combustível, seja ele gás, seja ele gasolina, etanol, o próprio diesel, que seja de uma necessidade primária da sociedade, que não seja algo supérfluo, que é considerado como algo supérfluo. E não é mais. Hoje em dia você não pode entender que o combustível seja algo que é supérfluo, porque se você combustível, você para uma cidade. A verdade é essa. Nós não somos agraciados com carros elétricos, por exemplo. Então, a política pública, um dia que estabelecesse uma política pública que venha a atender esse interesse público, e que isso venha a ter um reflexo em ICMS, que isso venha a ter reflexo em PIS, COFINS, e também nessa cadeia que faz parte do fornecedor, dos distribuidores, até chegar ao consumidor, aí nós teremos aí uma solução para essa situação. Por enquanto, infelizmente, não temos. Vamos fazer uma pequena pausa. Novamente, daqui a pouco a gente volta. Eu só queria falar daqui a pouco sobre esse negócio de carga tributária. Você falou ICMS e tal. É complicado, né? Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso também, que é um assunto que você sempre posta na sua rede social para esclarecer as pessoas, para conversar e tal. E a gente faz uma pausa e retorna daqui a pouquinho. Até já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Fala, Pedrinho! Tá se mexendo tanto no celular por quê? É a lei, rapaz. Conhecer esse lá onde? Tenha calma, meu patrão. Ali é nova assistente virtual da Câmara. Como assim? Tudo que eu preciso saber sobre os vereadores, sobre as leis e muito mais, ela me responde aqui direto no Zap. Rapaz, gostei. Pergunta lá aí sobre as leis de cuidados sanitários na Feira Livre. Chegou a Alê. É a Câmara no seu WhatsApp. Acesse agora. Acesse tudo. Câmara Municipal de João Pessoa. Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. Eu
A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto às 19 horas no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. Bem, estamos de volta com o jornal O Norte, estamos conversando com Elton René. Elton, ainda falando sobre a sua rede social. Não. Dá trabalho aquela rede. Não, eu não sabia que ela é tão importante assim, né? Pra você, mas é porque os assuntos que você aborda são assuntos bastante interessantes e eu acho que importantes, né? Bastante importantes e que devem ser assuntos que devem ser debatidos pela sociedade. Um deles é a carga tributária. A carga tributária no país já era alta, está cada dia aumentando. Né? Muito bem. Como é que sai disso, hein? Uma política pública que vem entender o real interesse da população. Né? Olha, quando você fala de carga tributária, a gente já entra no campo mais político da coisa, né? Não, pois é, inclusive eu esqueci de dizer que a gente agora vai entrar então já me aguentei. Na Câmara Estadual, vamos lá, na Câmara Municipal, vamos lá. Porque assim, a carga tributária, ela tão somente, eu sei que Estado nenhum produz, né, apenas ele recolhe impostos, né, e com os impostos é que se fazem as modificações e as evoluções que a sociedade necessita. Ele administra aquilo que recebe da população, né? Os empresários e por aí vai. Eu tenho que compreender alguns princípios de mercado para poder também aplicar. Eu não sou nenhum expert nisso, não. Mas a vivência que a gente tem na área pública, inclusive na defesa do consumidor, e daquilo que a gente percebeu, inclusive no governo passado, que há quem possa querer criticar. Mas olha, Aldo, eu tenho 25 anos de defesa do consumidor. 25 anos de defesa do consumidor. Não houve nenhum governo. Eu posso lhe afirmar assim, sem nenhum problema. Eu faço isso de uma forma como cidadão. Eu posso afirmar isso como cidadão e como técnico na área. Não houve nenhum governo que teve uma redução de forma bastante significativa de impostos quanto teve no governo federal passado, no governo do Jair Bolsonaro. E isso trouxe prejuízo para o Brasil? Não. Porque no momento que você diminui a quantidade de impostos, ele é uma balança, você estimula o consumo. E é aí que você ganha no fluxo. Bem, eu não sou nem economista, claro, eu estou falando isso de uma forma bastante simplória, mas são estudos de pessoas, né? Eu estou apenas simplificando aquilo que nós já estudamos e vimos na prática. Né? O governo federal ele chegou a zerar o PIS, o COFINS, com a lei federal ele diminuiu o ICMS de uma forma bastante substancial. Isso trouxe, né, isso no período de pandemia que os combustíveis tinham aumentado de uma forma drástica, conseguiu fazer com que esse combustível ele ficasse de forma mais adequada para o consumidor e foi diminuindo. O combustível chegou quase, acho que o que tem hoje, nós temos hoje, foi baixando, chegou a 4, chegou a 4 e pouco, chegou até menos de 4, se eu não me engano. Isso num período já no final da pandemia. Então, isso foi extremamente benéfico para a população. Por quê? Porque foi um cara que observou. Olha, eu vou diminuir o imposto aqui para estimular o consumo. E o consumidor que paga menos imposto, ele vai querer mais daquele produto. Hoje em dia, o ICMS, não só aqui do estado da Paraíba, mas em vários estados, se você for somar todos os impostos, você paga mais de 30%. Do produto daquilo que você está consumindo, né? Pelo menos dos produtos básicos como combustível. Então isso para mim eu acho que é um absurdo. Se você fizer um comparativo com países como os Estados Unidos, né, o pagamento de imposto lá é ínfimo, é muito pequeno. Então, em dólar você pagando lá combustível e você colocando ainda a transformação para o real, ainda sai mais barato você comprar em vários estados dos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Então isso mostra o quanto nós somos deficitários nessa questão dos impostos. Não é aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Acho que a lógica
tem que ser totalmente inversa. É por isso que eu estou falando. Aí isso já sai do campo, não só sai do campo só técnico, né, simplesmente técnico, e vai para o campo político, porque existe aí a necessidade da vontade política. Existe a necessidade que os deputados, sejam estaduais, a nível federal, os deputados federais, senadores, que venham compreender essa necessidade do povo. Até porque esses deputados que hoje estão nas casas legislativas vieram da onde, querido? Vieram do povo. Eles já estiveram nessa situação. Podem voltar para a situação de outrora, mas naquele exato momento parece que segue o entendimento e vai seguindo a maré e vai engolindo mosca. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a nossa classe política, né, o nosso Congresso, quando aquela máxima que diz assim, o poder é para o povo, vem do povo e deve ser tratado para o povo, ela deveria ser efetivada de uma forma mais correta. Né? Então, quando você fala de aumento tributário, a gente viu no início do governo, agora do governo Lula, o pessoal estava aplaudindo para ter aumento de impostos. Uma lógica totalmente inversa daquilo que a gente estava experimentando no governo anterior. Então, eu acho que a gente precisa, sim, levar a questão da política de uma forma mais séria, no sentido dos resultados, e não de dicotomia direita-esquerda. Não, é de resultado. Se o resultado se diminuiu, o imposto e aumentou o consumo, e com isso o Estado arrecadou mais por conta do aumento do consumo, vamos continuar assim. E nesse veio aí, como é que você analisa as ações do governo federal? São deficitárias. Assim, em linhas gerais, o governo, eu vejo que tenta acertar em algumas coisas, mas o governo Lula 3, assim, é uma percepção minha, né? Eu vejo que está capenga em vários aspectos, né? Na questão da assistência social, na questão de se desenvolver um trabalho que venha trazer um resultado firme para a população. Nenhum projeto do governo federal foi finalizado. Né? O que ele falou, o PAC disso e outras obras que eles deram início, tudo parado. Né? Quando nós vemos assim que o governo ele vai trazer um projeto, por exemplo, projeto do imposto de renda, foi anunciado de uma forma... Eu aplaudi, se você der uma olhada nas minhas redes sociais, eu aplaudi. O ministro Haddad dizer que a partir de até 5 mil reais o cidadão não ia pagar imposto de renda. Olha que legal. Aí, qual é o resultado disso aí? Não, é um projeto que vai vir já para outro governo. Então, assim, poxa, não faça isso com a população. Aí, não, vai diminuir a questão dos impostos também nos alimentos. Aí, quando você vai ler o projeto, não é para agora, é daqui para 1 ano e meio, 2 anos, e tem uma escalonada aí de tempo aí. Então, a população fica sem saber do que a gente fala no direito, verdade real da coisa. Então, é aquela verdade narrativa, daquilo que foi criado, e às vezes o povo engole. Então, muitas das vezes eu me posiciono na rede social de forma contrária. Eu penso, não, é porque você está defendendo. Eu sempre fui um cara de centro, direita, eu sempre analisei de uma forma mais tradicional as coisas. Não quero dizer que ações, de repente, da ala da esquerda, ela não venha ter uma importância na sociedade naquele momento. Eu posso dizer que não tenha. Né? Vai ter, sim, no seu momento, como na ala da direita também. Eu acho que o grande segredo é você fazer a junção dessas ideias e você partir para o resultado. Né? O resultado final, eu acho que é o mais importante. Mas o que a gente vê hoje no governo do Lula 3, digamos assim, é só patinando, está tentando acertar aqui, mas está errando. O marketing do governo está péssimo junto à população. Já tentaram fazer de tudo com o que se podia com relação às redes sociais. A rede social, ela é um organismo vivo. Ela vive por ela mesma. Então, é por isso que pretendem tanto fazer alguma regulamentação. Porque hoje em dia, a informação ela está ali. Acontece, é full time, é 24 horas por dia. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você se posiciona, porque o acesso às informações estão sendo amplas e restritas. E o cidadão, ele está conseguindo pensar por si só. Então, o governo ele não tem que combater isso. Ele tem que entrar nesse universo e ele tem que trazer resultados reais. Agora, só está tratando de narrativas. Não, porque o governo anterior não fez isso, não fez... Gente, a gente está nesse governo agora. Tem que se cobrar do governo que está agora. Tem que cobrar os resultados e cobrar as soluções que foram prometidas na campanha. Porque a gente está vivendo um verdadeiro estelionato eleitoral,
E ninguém fala sobre isso. Muitas vezes quando se fala sobre narrativa, muita gente fala assim, mas é porque a narrativa acaba levando também, às vezes, a fake news. Sim. Tem um outro assunto que eu observei, que é com relação à fala do ministro do Tribunal de Contas da União, pois não. Augusto Nardes, disse que a Previdência ela pode entrar em colapso. Que é uma fala... Aquilo ali é um fato real? É um técnico. Aí já não estamos falando de narrativas. Estamos falando aí... Nem de fake news. Nem de fake news. Claro que não. Estamos falando aí de uma análise técnica. Inclusive, foi ele que fez o relatório. Então, é um cara que sabe o que está falando. Eu vou fechar os olhos e tapar os ouvidos para algo que é tão prejudicial para a população. Ele está falando o seguinte, em termos gerais. Olha, a Previdência vai quebrar. Olha, o senhorzinho de 80 anos que recebe o seu rico dinheirinho de um salário mínimo, não vai receber. Olha que desastre isso pode ser no Brasil. Então, por quê? Aquilo que eu falei, políticas públicas sérias que venham trazer um resultado concreto. O governo Lula se preocupando em Bolsa Família, Bolsa disso, Bolsa Família, o que é que acontece? Não teve nenhum acompanhamento técnico dessa Bolsa. Não sou contra a avaliação, não sou contra você ajudar a pessoa que está precisando, que está em situação, digamos, de vulnerabilidade social e econômica. É perfeito isso. Países de primeiro mundo fazem isso também. Mas tem um tempo determinado, Aldo. Existe um prazo para aquilo dali, existe um acompanhamento técnico, existem ações sociais que venham a reintegrar aquela pessoa ao mercado de trabalho. Mas no Brasil é diferente. No Brasil está se desestimulando o cidadão a trabalhar. Porque é melhor ele ganhar uma Bolsa Família, para cada filho que ele tiver, parece que ele consegue ganhar um pouco mais naquilo dali, do que ele trabalhar 30 dias e receber um salário que boa parte daquele salário já é comido pelo próprio leão, né? pela própria Previdência, que lá no futuro pode até não se refletir numa aposentadoria digna. Então, é algo muito sério e é algo que não é só desse governo, não. É algo que vem sendo alimentado e retroalimentado durante os governos, principalmente de esquerda, né? Que viram aquela ação social não como assistência, mas como assistencialismo. E isso prejudica a nação como um todo. Então, precisamos reavaliar isso. Sendo de centro, direita, esquerda, a gente precisa reavaliar isso como povo. O que é que isso está trazendo de prejuízo para a gente? E quem falou isso foi o ministro do Tribunal de Contas, que é a avaliação puramente fria e técnica. Mas o próprio presidente paraibano Vital do Rego havia dito que preside o Tribunal de Contas, sim, da União, havia dito também que ele estava preocupado com eu vi o presidente Vital, a Previdência Social. Mas é porque é algo que essas informações, Aldo, elas não chegam à população de uma forma geral. Por quê? Porque o governo do outro lado ele começa a represar informações. Vai represando informações que sejam técnicas, mas que elas também sejam compreensíveis para que a grande população não venha entender isso aí. Rapidamente, porque nosso tempo chegou ao final, que pena. Eu queria que o senhor dissesse o que representa hoje a esquerda, porque a gente percebe muito o seu lado direito no lado político. O que falta à esquerda para deixar de receber tantas críticas? Suas, naturalmente. Acordar para Jesus, querido. Acordar para a vida, saber que o mundo ele se transforma, o mundo ele precisa de mais de técnicos e não de políticos, no sentido de politicismo, o ismo, aquilo que eu falei no início do direitismo também, essa politicagem. Nós precisamos de técnicos que tenham sensibilidade política, eles venham atuar de forma mais efetiva na nossa nação, para que a gente possa ter um resultado maior. Isso seja de direita, seja de esquerda. O governo anterior, por mais que ele tenha errado em algumas situações, mas ele acertou na questão técnica. Ele trouxe muitos técnicos. E isso o governo Lula 3, infelizmente, está deixando a desejar. Está deixando a desejar de uma forma tal que ele mesmo pode se prejudicar no final das contas. Então, está precisando disso, é despertar. O governo precisa despertar para o povo, para aquele pessoal, para o povo que o elegeu. Enfim, já disse que foi eleito pelo povo, então trabalhe para o povo e coloquem técnicos para gerenciar as contas em favor do povo, e não só em favor de um grupo político, porque grupo político ele vai e volta, enfim, existe a oxigenação do poder. Então,
Eu acho que falta esse tipo de sensibilidade. Nós não precisamos de políticos em cargos técnicos, para utilizar só de politicagem. Nós precisamos de técnicos que eles tenham uma sensibilidade política para que as reformas, as políticas de base, as políticas que interessam ao povo, elas sejam efetivadas. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço. Estou sempre à disposição. É só chamar que eu estou aqui à disposição. Okay, muito obrigado mesmo, de verdade. Muito obrigado. E a você, que é nosso telespectador, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A gente aguarda por você no próximo jornal O Norte. Tenha um excelente final de semana, uma boa noite, um final de sexta-feira bem tranquilo, bem agradável, e a gente se encontra. Obrigado, hein? Tchau, tchau.